Olá, amigos, de volta aqui com o momento de reflexão com o Mino Ferreira sobre a luz do Evangelho que hoje nos direciona dizendo: naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus lhes advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e por que não temos pães? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendedes e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vos vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vos reconheceste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Queridos amigos, o Evangelho de hoje, Jesus é como se tivesse um diálogo com mim e com você. Porque a palavra de Deus é esse eterno diálogo que acontece em nossas vidas quando nós temos essa prática, essa espiritualidade de sempre estarmos em contato com a mesma. Porque estar em contato com a palavra de Deus é estar em contato com a luz de Cristo e estar em contato com o próprio Cristo. Esse diálogo tão importante que deve acontecer por meio de nossas reflexões ao ter esse contato com o Evangelho, com os textos bíblicos. E hoje há essa cena do Evangelho de hoje que Marcos nos apresenta. Acima de tudo, esse diálogo com Cristo. Os discípulos estavam preocupados. Eles iam caminhando e andando para uma outra cidade. E nós sabemos que quando nós vamos viajar, quando nós vamos para outro local, nós temos que ser previdentes. Mas previdente não a ponto de nos esperarmos pelas coisas materiais, colocar isso como ponto principal para uma ação. É lógico que devemos nos planejar, nos organizar. Mas os discípulos estavam como que com o coração endurecidos. Jesus é bem claro no Evangelho de hoje, né? Jesus percebe que eles estavam discutindo, estavam conversando entre si, porque eles haviam esquecido os pães. E eles levavam apenas um pão. Então Jesus chega até eles e os faz lembrar, né? De alguns episódios que Jesus Cristo mesmo já havia oportunizado há algum tempo a multiplicação dos pães, do peixe, e em outro momento que o Evangelho nos direciona. E o que mais interessante é que eles haviam esquecido de levar os pães. E isso começou a deixá-los preocupados, discutindo como quem colocado isso mais importante do que a missão. Não é o necessário para a missão que é primordial e deve ser colocado como ponto principal acima da missão, mas é a missão que é a parte principal. E quando você direciona a missão, quando você evangeliza, quando você leva essa palavra e é condutor dessa luz, sendo sal, expandindo esperança, fé, você deve colocar, acima de tudo, primeiro, a missão. Porque o que é necessário para a missão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele oportuniza, Ele coloca em nossas vidas. E Jesus faz um alerta aqui no Evangelho de hoje, quando Ele fala justamente de Herodes, e justamente ele fala dos fariseus. Ele diz: prestai atenção, como que diz, para de discutir e reflete. Presta atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que ela coloca aqui na metáfora do fermento? O fermento é tudo aquilo que endurece os nossos corações. É tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, esquecendo do bem comum. São o nosso orgulho, são o nosso apego aos bens materiais, a nossa arrogância. E, acima de tudo, é tudo aquilo que atrapalha a missão. É tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada e o relacionamento humano, o convívio com o próximo. É tudo aquilo que atrapalha o nosso amor com Deus. É tudo aquilo que atrapalha a nossa intimidade no momento da oração. Quando estamos preocupados, corações endurecidos pelo fermento de Herodes, pelo fermento de fariseus, é comparado quando nós estamos dando valor às preocupações da vida. E as preocupações da vida nos abatem. A fome, a miséria, o desemprego, a doença, a pobreza, a dificuldade que temos de manter as relações sociais saudáveis.
a dificuldade de entender o valor da empatia. Corações endurecidos torna o homem cada vez mais hipócrita, torna o homem cada vez mais orgulhoso de si, esquece da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os apóstolos estavam preocupados com a falta de pão. E nós temos que acima de tudo, nos preparar para a missão, sem colocar essas coisas materiais, essas coisas pequenas, como algo fundamental para a caminhada missionária. Como se Jesus estivesse nos alertando: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, porque ele produz dureza em nossos corações. Somente a busca material, a dureza dos corações, nos proporciona. Quando estamos de corações endurecidos, perdemos a fé. E é isso que havia acontecido com os discípulos, que haviam testemunhado que o grande pão da vida, o grande alimento que nos conduz, não é o alimento material em si, mas é o alimento espiritual, principalmente nos ensinamentos e na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, em minha vida e em tua vida. Isso que é importante nós entendermos. Jesus jamais nos desabandona. Ele não abandona a mim, não abandona você. Jesus é esse direcionamento da nossa caminhada terrena. Eu sei que as preocupações da vida nos atingem. Como eu sempre costumo dizer, eu não sei o que nesse momento aí, você que está compartilhando esse momento de espiritualidade comigo, está passando. Se é doença, se é desemprego, se é a pobreza, se é a miséria, se é a violência, se é alguém que está desviando para o mundo das drogas, se é alguém que nesse momento está cometido pela pandemia, a pandemia que está dessa doença tão complicada, que veio para mudar nossa mentalidade também de vivência, para nos trazer missões e lições de vida. E Jesus, por meio desse alerta, no Evangelho de hoje, ele nos diz: vós tendes os corações endurecidos? É uma pergunta que ele faz a mim. Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis que eu sou o pão da vida, eu sou o alimento maior. Quem come a minha carne nunca mais terá fome. Quem toma e bebe o meu sangue nunca mais terá sede. Olha a questão da Eucaristia aí, interessantíssima colocarmos em prática. Quem se alimenta do alimento espiritual eucarístico prepara-se para a missão e para o caminho do Senhor. Não nos apegueis a coisas pequenas. Não deixeis que as coisas materiais nos sufoquem. Não deixeis que os nossos problemas da vida nos sufoquem, porque Cristo é o grande sentido maior da vida. Quando estamos irmanados com Cristo e em Cristo em nossas vidas, nós encontramos soluções, nós encontramos discernimento, porque o Espírito Santo traz a mim isso e até a você também. Discernimento, sabedoria, humildade. Nosso coração se torna mais leve. Quem pratica a oração diária, quem se alimenta pelo pão da vida, que é Cristo, por meio de sua palavra, com certeza encontra fardos suaves e direcionamento para uma vida melhor, discernimento e sabedoria, sempre à luz do Evangelho, sempre à luz da palavra, da fé, da esperança, da alegria e da coragem. Momento de reflexão, Paulino Ferreira, um beijo no coração de cada um de vocês.